Opa! Saudações, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Evandro Musi e eu estou aqui ao lado do grande professor Eduardo Nilman, prazer estar aqui com vocês. Hoje nós temos um evento especial, administração em dose tripla, não é não, Evandro? É um evento muito bacana. Hoje você vai ver aqui algumas exposições, alguns conceitos sobre administração pública com uma ótica do direito administrativo, com uma ótica do direito tributário e logo o seu grande mestre professor Gustavo Musi vai trazer uma ótica da administração financeira, orçamentária, um pouquinho de controle. Então o evento está bem interessante porque ele vai te dar uma bagagem, principalmente para aquelas questões que normalmente os alunos têm muita dificuldade, né, professor Nilman? Com certeza. Que são essas questões que cobram uma interdisciplinariedade. E assim, pessoal, a gente que acompanha, né, há alguns anos já os concursos, a gente vê uma tendência cada vez maior de termos essas questões interdisciplinares, né? Então a ideia desse evento é exatamente essa. Você vai ver a administração pública sobre algumas vertentes, o tratamento do direito tributário, administrativo e também de administração, né, financeira e orçamentária. É isso aí. Se você ainda não é inscrito no canal, clique aqui embaixo, se inscreva no canal, clique no sininho. Você pode fazer o download gratuito dos nossos materiais escritos para te ajudar nos seus estudos. A gente sabe como é difícil, então a gente vai te dar essa forcinha. Acessa lá o site do Qualis Concursos e faça lá o seu cadastro para que você consiga obter aí esses materiais que são feitos aí com o maior carinho. Temos aí uma grande dedicação para trazer o que há de melhor em termos de conteúdo para a sua preparação. Então, chega de enrolação e vamos lá? É isso aí, Evandro. O Evandro vai passar agora para vocês as questões do direito administrativo. Depois eu volto para a gente falar um pouquinho de direito tributário. Evandro, agora é com você. De olho na tela aí, amigão. Vamos lá, olha só. Então, administração pública em dose tripla. Hoje eu vou conversar um pouquinho aí com você aí de casa sobre aspectos, né, relacionados à organização administrativa. Você está acompanhando aí o slide junto com o professor, vamos lá. O professor trouxe aí um quadrinho para você, que é um quadrinho que costuma cair bastantão em prova, que é um quadrinho que fala aí sobre as funções de poder. Você sabe, meu amigo, que nós não temos só uma função. Nós temos a função executiva, a função legislativa e a função judiciária. Isso já remonta aí de muitos anos. Historiadores, filósofos já teorizaram muito sobre esses temas e eles chegaram à seguinte conclusão, que nós não podemos concentrar o poder muito na mão de uma pessoa só, motivo pelo qual nós temos que dividir o poder em diversas funções. E foi isso que foi feito. Vamos para o quadro, olha só. Você está acompanhando aí junto com o professor, nós temos então a função do legislativo, do executivo e do judiciário. O legislativo tem a função típica de fazer leis, o executivo de administrar, o judiciário de julgar. Só que cada poder vai também exercer atividades que são típicas do outro poder. Ele vai exercer essa atividade de maneira atípica, que é o que você está vendo aí à direita junto com o professor. Então o legislativo ele também administra, ele também julga. Quando, por exemplo, ele tem um processo de impeachment, quando, por exemplo, ele abre um concurso público para provimento de cargos dentro do Congresso Nacional. Nós temos ainda um outro exemplo aí de atividades atípicas, é o judiciário legislando e administrando. Quando, por exemplo, o judiciário ele faz uma súmula vinculante, ele está, de certa maneira, trazendo um comando obrigatório que será aí de cumprimento obrigatório, enfim, né? Ele vai trazer um comando que será de cumprimento obrigatório, de observância obrigatória. Se for uma súmula vinculante, vincula também a administração pública. Então, é praticamente o judiciário legislando. E o judiciário também administra, quando ele, por exemplo, abre um certame licitatório, abre lá um processo de licitação, que é um processo administrativo formal, para a escolha da oferta mais vantajosa para a administração pública. E temos ainda o executivo. O executivo, ele faz leis, sim, medida provisória. Vai vir um espirro, hein? O professor vai espirrar. Uma hora vem. Olha só, e ele ainda faz o julgamento. Quando, por exemplo, nós falamos em processo administrativo disciplinar. Só que aqui eu vou fazer um adendo. Toma cuidado. Eu já vi questões de uma organizadora dizer que
o exercício do poder disciplinar aí pelo Poder Executivo, né, não seria, na verdade, uma atividade atípica do Executivo, porque, na verdade, seria uma atividade típica presente dentro do Poder Disciplinar. Olha, meu amigo, resumindo para você, aí é teorizar demais, mas guarde aí esse exemplo, isso é importante para a sua prova e você precisa entender que os poderes, as funções de poder têm atividades típicas e têm atividades atípicas. A ideia dessa aula aqui vai ser trazer esses principais pontos. Você tem no seu material a jurisprudência, você tem diversos conceitos, leia. Professor, é o suficiente isso para toda organização administrativa? Não! Isso aqui é só para dar o gostinho para você. Só sobre autarquias nós poderíamos ficar aqui horas e horas e horas e horas conversando com você aí de casa. Mas a ideia é condensar esse conteúdo até para que você possa ver aí as outras visões, a visão tributária, a visão da administração financeira e orçamentária e assim por diante. Bom, vamos ver o próximo slide aqui, olha só. Nós temos aí esse quadrinho que o professor trouxe para você para elucidar os diversos conceitos entre a administração pública. Você clicando no card que vai aparecer aqui em cima, você vai conseguir acessar uma aula do professor Gustavo Musi, aonde ele explicou bastante aí essas diferenciações, isso é importante. A ideia aqui é trazer um pouquinho disso também, trazer para você essas diferenciações, mas clica aqui no vídeo também que tem conceitos bem interessantes que vão te ajudar a gabaritar questões como essas. Bom, você precisa entender que a administração pública, ela pode ser vista aqui basicamente sobre dois conceitos. O conceito objetivo, material ou funcional e o conceito subjetivo, formal ou orgânico. Professor, eu preciso guardar todos esses nomes? Sim, você precisa guardar todos esses nomes porque em prova caem todos, tá? Então veja que no sentido objetivo, aqui é tranquilo, entenda uma coisa. Sentido objetivo, objeto, matéria. É o que está no slide, olha só. Objeto, matéria, função. Então, se eu falo em administração pública no sentido do objeto, da matéria, da função, eu me refiro à atividade. Eu me refiro ao exercício da função administrativa. Diferentemente de eu tratar a administração pública em seu sentido subjetivo, formal ou orgânico. Se eu falo no sentido subjetivo, eu me refiro às pessoas, aos agentes, aos órgãos e entidades que exercem a função administrativa. E aí, existe aqui uma definição importante que é isso aqui que você percebeu. Você viu que a administração pública com letras maiúsculas nos remete ao conceito subjetivo, enquanto a administração pública em letras minúsculas vai nos remeter ao conceito objetivo. Guarde isso. Isso tem caído bastantão em prova, mas você que é meu aluno vai gabaritar uma questão como essa, hein? Bom, outro conceito bem importante é aquela diferenciação entre a administração direta e a administração indireta. Veja, meu caro amigo, que o território brasileiro, ele é um território bem grande, até mesmo alguns estados aqui, né, do Brasil são maiores que muitos países europeus, por exemplo. Então, meu amigo, o que eu quero te dizer é que o Brasil é um território muito grande para que seja administrado por uma pessoa só. Por isso que nós temos aqui algumas divisões, tá? Que quando nós falamos em administração direta, como eu coloquei aí no conceito para você, ela é formada pelo conjunto de órgãos dos entes políticos da federação que exercem a função administrativa de maneira centralizada. Então, falou em administração direta, lembra aí do medo, ou seja, União, Distrito Federal, Estados e municípios. E aí, tem uma questão importante aqui que, inclusive, até já caiu em prova. Se eu não estou enganado, acho que caiu para auditor fiscal ainda. A questão era uma questão um tanto quanto singela, mas para quem não leu com atenção, pode ter errado essa questão. E você que é meu aluno não vai errar uma questão como essa. Veja, os órgãos, coordenadorias, secretarias, que estão ali dentro da administração direta também compõem a administração direta. Então a gente não tem a União? Quem é aí a autoridade máxima do Poder Executivo aí da União? Presidente da República. Aí nós temos lá ainda o quê? Os ministérios. Ministério da Agricultura, Ministério da Economia, Ministério da Fazenda. Dentro do Ministério da Fazenda a gente tem lá a Secretaria da Receita Federal. Então veja que tudo isso faz parte da administração direta. Compreende? Isso é importante, olha só.
Então nós podemos ter a administração direta da União, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios. E aí eu coloquei para você, olha só, integram a administração direta seus respectivos órgãos, secretarias, gabinetes e coordenadorias. Tranquilo até aqui, meu amigo? Vamos lá. Olha só, aí tá a dica que eu já te dei, né, para não esquecer mais relacionado aí ao conceito de administração pública. Nomes de pessoas são escritos com iniciais maiúsculas, logo a administração pública são as pessoas que exercem a função administrativa. É mais aí, ó, vamos voltar aqui, ó, é mais um método mnemônico mesmo para te ajudar, tá vendo aí, ó? Então, quando a gente fala no conceito subjetivo, nos referimos às pessoas, por isso é escrito com letras maiúsculas, né, entende? Então, que isso é para te ajudar na memorização. Eu, como estudante, sempre tive essa dificuldade de memorizar muitos conceitos. Então, eu sempre precisei fazer esse tipo de relação para conseguir memorizar. Pode ser que você tenha aí essa deficiência como professor, né? Não tem uma memória tão fotográfica assim e tenha que fazer relações. A minha memória funciona muito com relações. Por isso essas técnicas mnemônicas são muito úteis para mim e eu espero que ajudem você também. Vamos lá. Temos ainda a administração indireta. O que acontece, meu amigo? Muitas vezes dá muito trabalho e sai muito caro prestar aqueles serviços, aquelas atividades diretamente, motivo pelo qual opta-se por descentralizar essas atividades e cria-se uma entidade da administração indireta, tá certo? E é isso que o professor colocou aqui no material. Olha só, a administração indireta surge como solução para a descentralização dos serviços e atividades da administração direta, fornecendo às pessoas jurídicas que a compõem autonomia financeira e operacional com certas limitações, mesmo nas entidades regidas pelo direito privado. São elas, de acordo com o Decreto-Lei nº 200 de 1967. Então, quais são aqui as entidades integrantes da administração indireta? Lembra da fase: fundações, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. Professor, e os consórcios públicos? Bom, aqui, de acordo com o Decreto 200, seria a fase. Só que os consórcios públicos, se eles forem de direito público, feitos ali de forma associativa, eles serão considerados como integrantes da administração indireta. A gente vai chegar lá, tá? Bom, o que eu já quero te dizer aqui, ó, que a fase, as fundações, as autarquias, as sociedades de economia mista e as empresas públicas, elas podem ser tanto de direito público como de direito privado. E aí já te dou uma dica. Se for de direito público, a lei cria. Se for de direito privado, a lei autoriza a criação. Vamos lá. Autarquia, lei cria ou autoriza a criação? Lei cria. Empresa pública e sociedade de economia mista, lei cria ou autoriza a criação? Autoriza a criação, porque elas, como regra, serão regidas pelo direito privado. Fundações públicas, agora tem que bater a dúvida. Fundações públicas depende, tá? Depende, porque as fundações públicas, elas podem ser regidas tanto pelo direito público, como também pelo direito privado. Depende da lei que vai regulamentar ela. E aí, se ela for de direito público, ela é chamada de fundação autárquica. Ela vai ter um tratamento ali equivalente às autarquias. Se ela for de direito privado, a lei autoriza a criação. Então, tem que ficar esperto com essa diferenciação, porque isso não está expresso no texto da Constituição Federal. A Constituição, ela não fala muito bem dessa fundação pública regida pelo direito público. Então, tem que tomar um certo cuidado. Quando ela fala lá que a lei vai autorizar a criação de sociedade de economia mista, empresa pública e fundação, ela está falando da fundação que é regida pelo direito privado. Guarda isso e não esquece, isso vai ser importante para a sua prova. A autarquia é criada normalmente para a prestação de um serviço público. Sociedade de economia mista e empresa pública são criadas para exploração de atividade econômica, muito embora uma empresa pública possa ser criada para prestação de um serviço público também, só que aí vai ter diferenciações, né? Se ela foi criada para prestação de serviço público, ela vai ter um tratamento bem diferente. Por exemplo, seus bens serão considerados como impenhoráveis, como imprescritíveis, todo aquele tratamento de bem público. Então tem algumas diferenciações se aquela empresa pública foi criada para prestação de um serviço público ou para a exploração de uma atividade econômica, tá bom? Mas aí a gente deixa para uma próxima aula, porque só sobre bens públicos já dá aí um tema para muitas e muitas horas de estudo, tá bom? Bom, aqui está a resposta aí dos consórcios públicos. Como eu disse para você, isso foi incluído aí com a Lei 11.107 de 2005. E aí, se for um consórcio público em forma de associação pública com personalidade jurídica de direito público, eles vão integrar a administração
indireta. Além disso, eu trouxe aí para você o conceito de autarquia. Depois você vai fazer o quê? Você vai ler com calma. Eu não vou passar aqui e ficar lendo para você, porque isso você pode fazer em casa. Já dei aí algumas dicas. Lembra que a autarquia normalmente vai ser criada aí para prestação de um serviço público ou para regulação disso, que são as famosas agências reguladoras, tá? Uma agência reguladora é uma autarquia. A diferença é que ela é uma autarquia em regime especial. Uma das diferenças é, por exemplo, que o seu dirigente tem uma maior estabilidade na condução do seu mandato. E aí, normalmente, a agência reguladora, ela vai existir quando nós temos particulares que estão prestando serviços públicos e nós precisamos regular isso. Por exemplo, nós temos diversas empresas de telefonia móvel. E aí, esse serviço de telefonia deveria ser prestado por quem? Pela União, de acordo com o que está previsto no texto da Constituição Federal. Ela presta diretamente? Não. Ela permite que o particular preste esse tipo de serviço. E então nós precisamos regular essa prestação de serviço pelos esses particulares. Por isso nós temos a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Tranquilo até aqui? Vamos voltar para o slide? Olha só. Então depois você vai dar uma lida aí. O artigo 37, inciso 19, vai trazer o que eu já te falei. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Eu também trouxe aqui um pouquinho de jurisprudência selecionada para você. Depois você vai dar uma lida com calma nisso daqui, tá? Dê uma lida na jurisprudência, porque além de te ajudar a absorver esses conceitos que eu estou tratando aqui com você, vai te ajudar a aprofundar um pouquinho mais o conhecimento. Sempre tem um instituto ou outro ali que é importante para os seus estudos. Então tá no seu material aí, depois você vai dar uma lida com calma, que o nosso tempo aqui ele tá se esgotando. Os outros professores vão ter que falar aqui ainda com você. Então depois dá uma lida nisso daí, tá bom? Vamos lá, olha só. Temos aqui ainda algumas definições, depois você vai dar uma lida em toda essa jurisprudência. Conceito de fundação pública também está lá no Decreto-Lei número 200 de 67, tá? E aí você tem que se lembrar, como eu disse para você, que a fundação ela pode ser regida tanto pelo direito público como pelo direito privado. Fica atento quanto a isso. Se for regida pelo direito privado, o vínculo dos seus empregados normalmente serão vínculos privados, serão vínculos contratuais, CLT. Agora, se for regida pelo direito público, aí já é diferente, aí vai ter um vínculo de direito público, isso pelo menos até a reforma administrativa. Desculpe. Até a reforma administrativa que vai mudar aí alguns conceitos, vai mudar aí alguns institutos atrelados a tudo isso. Bom, depois você vai ver isso com calma. Eu já trouxe aí esse atenção que já trabalhei aqui com você. Depois dá uma lidinha aí no material. Temos jurisprudência? Também temos, tá? O professor trouxe aqui, ó, o que ficou julgado no recurso extraordinário número 716.378 de relatoria do Dias Toffoli e recentemente, no ano de 2019. E lá eles decidiram que a qualificação de uma fundação instituída pelo Estado como sujeita ao regime público ou privado depende de estatuto ou criação ou autorização, as atividades que estão sendo prestadas. E aí, ó, o que ele fala lá, ó. A estabilidade especial do artigo 19 do ADCT não se estende aos empregados das fundações públicas de direito privado, aplicando-se tão somente aos servidores das pessoas jurídicas de direito público. Quer dizer, então, estabilidade para o agente que trabalha numa fundação que é regida pelo direito privado, existe isso? Não, não existe de acordo com o STF. Isso vai ser para aquelas entidades que são regidas pelo direito público. Importante. Então, mesmo a estabilidade especial, aquela que foi concedida, aqueles servidores que já integravam, né, quando da entrada ali da Carta Magna e por aí vai. Bom, vamos lá então, olha só, vamos voltar aqui para o slide e vamos ver aqui o próximo tema, que é a definição de empresa pública e sociedade de economia mista. Você tem esse conceito, que é o conceito do Decreto-Lei 200, que vai dizer que a empresa pública é entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado por lei para exploração de atividade econômica que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa, podendo revertir-se de qualquer forma admitida em direito. Então, como regra, a empresa pública vai explorar a atividade econômica, mas ela também pode prestar um serviço público, lembra disso, tá? Isso é importante. E aí, se ela estiver prestando um serviço público, vai ter todo um regramento diferente. A exemplo do regramento aplicado aos seus bens.
serão imprescritíveis, serão impenhoráveis, serão inalienáveis e assim por diante, tá bom? E a sociedade de economia mista é um conceito parecido, né? Só que há diferenciações entre as duas. A sociedade de economia mista ela só pode ser feita aí sob o formato de uma sociedade anônima, só pode ser constituída sob o formato de uma sociedade anônima, diferente da empresa pública que pode admitir qualquer forma aí prevista no direito, tá? Depois você vai dar uma lida com calma nisso. Eu trouxe uma pergunta aqui legal. Existe também um outro conceito que, salvo engano, o professor até colocou no seu material, que é um conceito trazido pela lei das estatais. Depois dá uma lida no conceito aí dessa lei que vai trazer a lei. Procura aí num site de busca qualquer, que eu não vou falar o nome do Google, e aí você coloca lá, lei das estatais, tá? Você vai ver o conceito de sociedade de economia mista, de empresa pública lá também, não é muito diferente desse que nós vimos, mas tem ali alguns conceitos próprios, é importante que você conheça, tá bom? E aí vamos aqui para a última pergunta aqui dessa apresentação. Existe hierarquia entre a administração pública direta e a administração indireta? Bom, meu amigo, você precisa saber que, na verdade, não existe hierarquia. O que existe aqui, na verdade, é um vínculo. Existe um vínculo. Existe um vínculo entre o ministério, a secretaria, que é responsável por aquela entidade da administração indireta, e a entidade em si. Então, existe um vínculo, mas não existe hierarquia. E isso respalda até nos recursos administrativos, que são decididos pelas entidades, então vão ser repassados lá para a administração direta e assim por diante, né? Então, por quê? Porque não existe essa hierarquia. Então, quer dizer que não existe controle? Errado. Essa pergunta estaria errada, tá? Existe controle. E o controle que normalmente é tratado aqui pela doutrina é o denominado controle finalístico, que é o controle de finalidade. O controle que entenda uma coisa. Quando é instituído, por exemplo, uma sociedade de economia mista, uma empresa pública, uma autarquia, a gente vai, o legislador vai colocar ali qual que é a finalidade, o que ela vai fazer, o que ela vai desempenhar, o que ela quer atingir, qual que é o seu ideal. Então veja que esse controle vai ser feito. Será que esse controle de finalidade está sendo atingido? A finalidade para a qual a lei criou aquela entidade está sendo atingida com o exercício daquela função ou não? Então esse controle vai ser feito. Mas então veja, não é um controle hierárquico. É um controle finalístico, é uma vinculação, também denominada supervisão ministerial. Guarde isso é importante e pode cair na sua prova. Agora eu vou passar a bola aqui para esse grande mestre, que é o professor Eduardo Nil. É uma aula com muito fundamento, assim, eu estava acompanhando aqui junto com o professor Gustavo, estávamos relembrando alguns conceitos e aprendendo outros com o nosso grande professor Evandro Musi. E agora, depois que você já teve toda essa visão do direito administrativo, né, em relação à administração pública, nós vamos falar dos aspectos tributários. Legal? Então eu vou puxar aqui o material e a gente continua e nós vamos falar sobre a imunidade recíproca, né? Quando a gente fala da administração pública, em termos tributários, nós vamos tratar de imunidade. A Constituição Federal, por conta do Pacto Federativo, estabelece imunidade entre os entes políticos. Ou seja, se um ente político não tem hierarquia em relação aos demais, este ente político não pode impor impostos ao outro ente político. Compreendeu? Este é o fundamento da imunidade recíproca, prevista aqui no artigo 150 da Constituição Federal. Olá, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, Estados, DF, municípios, instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros, e aí eu chamo a sua atenção para a imunidade recíproca ser restrita aos impostos. Beleza? Não é tributos, e sim impostos. Legal. Nesse primeiro ponto, nós temos a imunidade dos entes políticos entre si. Agora, veja bem, o artigo 150, parágrafo 3º da Constituição Federal, vai afastar a imunidade para a exploração de atividades econômicas pelo Estado, quando houver atividade econômica ou quando houver contraprestação ou pagamento de preços públicos ou tarifas pelo usuário.
Por que não há imunidade recíproca quando o Estado está exercendo atividade econômica? Porque a Constituição Federal estabelece que o Brasil é um país capitalista. E, portanto, quando o Estado atua na ordem econômica, o Estado tem que atuar em condição de igualdade com os particulares. Legal? Então, quando o Estado explora a atividade econômica, nunca há imunidade. Pela Constituição Federal, se o Estado cobra pelo que faz, ou seja, se há uma contraprestação, seja ela um preço público ou uma tarifa, também não há imunidade. Legal? Continuamos vendo a literalidade da Constituição Federal. Depois de vermos a imunidade relativa aos entes políticos, a imunidade recíproca no texto constitucional, a gente passa para a análise da chamada imunidade recíproca extensiva. Extensiva pela própria Constituição Federal. A Constituição estende a imunidade recíproca às autarquias e fundações públicas. A ideia são PJs de direito público, né? Então você guarda aí que imunidade é apenas para PJ de direito público, ok? No caso de autarquias e fundações públicas, a Constituição Federal estende a imunidade, mas determina que a imunidade é restrita à autarquia ou fundação pública estar desempenhando as suas finalidades típicas ou as delas decorrentes. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, há um prédio do Banco Central. Se o Banco Central for o proprietário deste prédio, o Banco Central, que é uma autarquia, não pagará IPTU ao município de São Paulo. Por outro lado, se o Banco Central tiver um imóvel desocupado que não está afeto às atividades fins do Banco Central, este imóvel desocupado se submete ao pagamento do IPTU, porque não está vinculado às finalidades essenciais do Banco Central. Legal? Isso vale essa questão da imunidade ser restrita às finalidades essenciais ou delas decorrentes das autarquias ou fundações públicas, decorre da literalidade do texto constitucional. Legal? Para os entes políticos, não se fala em finalidades essenciais ou nem as delas decorrentes. Muito bem. Bom, assim como não há imunidade para os entes políticos quando exploram atividade econômica ou quando cobram pelo que fazem, né, casos em que há contraprestação ou pagamento de preços públicos ou tarifas, essa questão também se aplica às autarquias e fundações públicas. Portanto, se uma autarquia ou fundação pública excepcionalmente explorar atividade econômica, isso não é típico, mas pode vir a ocorrer, não haveria imunidade na exploração da atividade econômica. Da mesma forma, se uma autarquia ou fundação pública cobrar pelo que faz, preço público ou tarifa, não haveria imunidade. Legal? Então, se a gente pega a imunidade dos entes políticos e das autarquias e fundações públicas, a única diferença é que a imunidade das autarquias ou fundações públicas é restrita às finalidades essenciais das autarquias ou fundações públicas ou às atividades delas decorrentes. Muito bem. E aqui nós estamos no estudo do texto constitucional. E aí eu sempre faço essa representação gráfica para os meus alunos, que eu acho que ajuda bastante a sua compreensão. Veja que a gente faz duas perguntas básicas em relação à imunidade, pensando na administração pública. Primeiro a gente pergunta de quem nós estamos falando. Quem é este ente da administração pública? Se for uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, pela Constituição Federal não há imunidade nunca. Legal? Então, empresa pública e sociedade de economia mista não gozam de imunidade. Legal. Agora, se o ente da administração pública não for uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, nós estaremos falando então dos entes políticos, que eu chamei na figura de Estado, ou autarquias e fundações públicas, se faz uma segunda pergunta pela Constituição Federal. Há cobrança de preço público ou tarifa? Você já sabe que quando há cobrança de preço público ou tarifa, não há imunidade. Legal? Agora, se é o Estado, né, ou seja, um ente político,
ou uma autarquia ou fundação pública que não cobram pelo que fazem, a gente vai para a possível imunidade. Veja, se é o Estado, lato sensu, ente político, ou autarquia e fundação pública, de quem nós estamos falando, que não cobram pelo que fazem, nós vamos ver o que efetivamente é feito. Se o Estado, uma autarquia ou fundação pública estão desempenhando atividade econômica, não há imunidade. Por outro lado, se a atividade exercida for a prestação de serviço público ou outras atividades estatais, nós temos imunidade, exceto se houver o desvio de finalidade de autarquias ou fundações públicas. Beleza? Legal? Muito bem. A Constituição Federal é relativamente simples nesses pontos. Agora, os casos foram chegando ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal revirou de cabeça para baixo a Constituição Federal. Então, nós vamos ver agora, que você já conhece a literalidade da Constituição, o que diz o Supremo Tribunal Federal em relação à imunidade recíproca. Vamos lá, então. A visão do STF. O STF, em um primeiro ponto, estendeu a imunidade recíproca a empresas públicas e sociedades de economia mista. Você fala, professor, mas como? Porque a Constituição só fala de estender a imunidade para as autarquias e fundações públicas. Como que o Supremo pôde estender a imunidade, né, para empresas públicas e sociedades de economia mista? Veja, o Supremo entendeu que é mais relevante para se analisar se há imunidade ou não o que o Estado faz do que quem da administração pública está fazendo. Compreendeu? Disse o Supremo Tribunal Federal que o que o Estado faz é mais relevante para se definir a imunidade. Então, disse o Supremo que quando uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista presta um serviço público sem finalidade lucrativa e se não há o objetivo, né, de aumentar o patrimônio estatal e nem uma grave ofensa à livre concorrência ou livre iniciativa pelo reconhecimento da imunidade, que as empresas públicas e sociedades de economia mista que cumpram esses requisitos gozam de imunidade tributária. São as chamadas empresas públicas e sociedades de economia mista de natureza autárquica. Então vem aqui comigo, olha lá. Na visão do Supremo, é possível que empresas públicas e sociedades de economia mista gozem de imunidade, desde que prestem serviços públicos sem finalidade lucrativa e que a concessão da imunidade não cause uma grave ofensa à livre concorrência / livre iniciativa. E eu tenho uma decisão do Supremo Tribunal Federal da semana passada para contar para você. Estava pendente no Supremo Tribunal Federal a análise da imunidade tributária da Sabesp, né? Companhia de Águas e Esgotos aqui do estado de São Paulo. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a Sabesp não goza de imunidade. Por quê? Porque a Sabesp tem finalidade lucrativa. A Sabesp presta serviço público, dar a imunidade para a Sabesp não causaria grande desequilíbrio concorrencial, já que não é muito fácil ter concorrência, né, no serviço de saneamento básico, mas a Sabesp tem finalidade lucrativa e, portanto, não goza de imunidade. Legal? Decisão recente da semana passada, decisão do Supremo Tribunal Federal, e eu nem preciso dizer para você que você tem que estar antenado com as novidades, né, do direito tributário, do direito administrativo, do direito constitucional e de todos os demais ramos. Beleza? Legal. Mas o Supremo não parou por aí. O Supremo foi além ao dizer que a imunidade recíproca abrange todos os impostos e não apenas os impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, como está previsto literalmente na Constituição. A Constituição diz que a imunidade recíproca é restrita aos impostos sobre patrimônio, renda ou serviços. Portanto, haveria imunidade recíproca em relação ao IPTU, ITR, IPVA, patrimônio, imposto de renda sobre a renda e serviços, ICMS e ISS. Legal? ICMS só nos serviços. Mas o Supremo disse, a classificação infraconstitucional dos tributos não pode delimitar a imunidade tributária. Portanto, a imunidade tributária abrange todos os impostos, já que ela se funda no Pacto Federativo, na ideia de que um ente político não pode impor um imposto a outro ente político. Beleza? Entendimento também do Supremo Tribunal Federal.
Ainda disse o Supremo, para revirar a Constituição de ponta cabeça mesmo, que é irrelevante a cobrança de preço público ou tarifa para fins de caracterização da imunidade. O Supremo chegou a essa conclusão porque o caso, o leading case que o Supremo tratou de imunidade recíproca para empresas públicas e sociedades de economia mista foi um caso dos Correios, da ECT. E os Correios, como você sabe, cobram pelo serviço postal. E o Supremo reconheceu a imunidade aos Correios. Legal? Então, para o Supremo, esse requisito constitucional, né, de cobrança de preço público ou tarifa é irrelevante. Beleza? Bom, aí eu tenho alguns trechinhos numa decisão do Supremo para ficar bem claro, né? Para você, qual é a posição do Supremo em relação a essa imunidade recíproca extensiva a empresas públicas e sociedades de economia mista. Olha lá. Definem o alcance da imunidade tributária recíproca, sua vocação para servir como salvaguarda do pacto federativo, para evitar pressões políticas entre entes federados ou para desonerar atividades desprovidas de presunção de riqueza. Então veja que a imunidade recíproca ela tem uma ideia de pacto federativo, cláusula pétrea da Constituição Federal. Segue o Supremo. É aplicável a imunidade tributária recíproca às autarquias e empresas públicas que prestem inequívoco serviço público. Então, primeiro requisito, prestar serviço público, desde que, entre outros requisitos constitucionais e legais, não distribuam lucros ou resultados direta ou indiretamente a particulares, então a falta de finalidade lucrativa, ou tenham por objeto principal conceder acréscimo patrimonial ao poder público, então não deve ter como finalidade ter lucro, pode até acontecer de ter lucro, mas essa não pode ser a finalidade, e não desempenham atividade econômica, ou seja, não é possível que a imunidade recíproca confira vantagem no exercício de atividade econômica a empresas públicas e sociedades de economia mista. E aí, nesse caso, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto foi considerado imune, mas esse caso não é da Sabesp. Legal? A Sabesp não tem imunidade, porque a Sabesp tem ações em bolsa, inclusive ADRs lá na Bolsa de Nova York, e tem uma clara finalidade lucrativa. Beleza? Bom, olha lá, para fechar aqui o entendimento do Supremo, é aplicável a imunidade recíproca às autarquias e empresas públicas, né, que prestam serviço público, como eu já falei para você, e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto é imune à tributação. Aí nós temos um quadrinho resumo da visão do Supremo Tribunal Federal sobre a imunidade recíproca. E veja que ficou um pouquinho mais simples, porque agora eu não pergunto mais de quem eu estou falando. Qual é o ente da administração pública? Todos podem ter imunidade. Também não pergunto mais se a cobrança de preço público ou tarifa, porque a cobrança de preço público ou tarifa é irrelevante para os fins da imunidade. Qual é a grande preocupação? É o que o Estado está fazendo. Se for desempenhando atividade econômica, nunca haverá imunidade. Se o Estado estiver prestando serviços públicos, tem que se verificar como esses serviços são prestados. Se forem prestados sobre aquela chamada natureza autárquica, ou seja, sem finalidade lucrativa, e quando a concessão da imunidade não cause um grave desequilíbrio concorrencial, há imunidade. Se não houver essa natureza autárquica, não há a imunidade, porque seria o serviço público, o caso da Sabesp, por exemplo. Outras atividades estatais, por exemplo, controle do câmbio, controle do crédito, Banco Central, administração de benefícios previdenciários, função do INSS, essas outras atividades, em princípio gozam de imunidade. Só não haverá imunidade para as outras atividades estatais quando se caracterizar o desvio de finalidade de autarquia ou fundação pública. Esse quadrinho aí é um quadrinho para você ler todo dia que você estudar tributário, legal? Para você ver esse quadrinho, né? É um mapa mental da posição do Supremo Tribunal Federal em relação à imunidade recíproca. Aí você poderia me perguntar, professor, basta eu saber a posição do Supremo em relação à imunidade recíproca para a minha prova? E a resposta é não.
Por quê? Se você vai fazer uma prova de uma banca que gosta da literalidade da Constituição Federal, você tem que saber o que está escrito. Legal? Então você vai fazer uma prova da VUNESP. A VUNESP é uma banca que gosta de literalidade. Então você precisa saber o que está escrito na Constituição Federal e também precisa saber qual é a posição do Supremo Tribunal Federal em relação à imunidade recíproca. Legal? Você tem que saber as duas coisas e identificar o que a banca está te perguntando. Se a banca quiser saber a posição do Supremo, normalmente virá uma pergunta indicando segundo o posicionamento do Supremo ou segundo a jurisprudência. Legal? Então preste bastante atenção nisso, é um assunto importantíssimo para a sua prova. Agora nós temos uma particularidade dos Correios que eu preciso falar para você. Os Correios, né, são os culpados por toda essa jurisprudência do Supremo. Leading case, que levou o Supremo a estender a imunidade recíproca para empresas públicas e depois para sociedades de economia mista, foi um caso dos Correios. Os Correios ganharam primeiro no Supremo Tribunal Federal o direito de não pagarem impostos sobre o serviço postal. Serviço postal, inclusive, pela Constituição Federal, é monopólio da União. Legal? Beleza. Agora você já deve ter ouvido o ditado, né? Deu a mão que é o braço, não é isso? Então os Correios ganharam a imunidade recíproca em relação ao serviço postal. Tão logo ganharam isso, foram ao Poder Judiciário solicitar a imunidade para as demais atividades dos Correios. Em um primeiro momento, os Correios perderam, né? O Supremo Tribunal Federal disse, não, você vai ter imunidade naquela atividade que é serviço público, serviço postal. Mas aí os Correios entraram com uma tese muito inteligente perante o Supremo, dizendo o seguinte, olha, eu, Correios, tenho que desempenhar outras atividades para poder prestar um serviço postal mais módico. Ou seja, disseram os Correios, eu não entrego encomendas como um particular, eu entrego encomendas para cobrar menos no serviço postal. Eu não vendo títulos de capitalização como um particular, eu vendo títulos de capitalização para prestar um serviço postal mais módico. É a chamada teoria dos subsídios cruzados. Os Correios ganharam essa tese no Supremo Tribunal Federal, então hoje os Correios não pagam impostos sobre nenhuma atividade. Agora presta atenção aqui no slide. Os Correios têm a imunidade recíproca é uma imunidade subjetiva. Os franqueados dos Correios não gozam dessa imunidade. Os franqueados dos Correios são pessoas jurídicas privadas, legal? Então quem tem a imunidade são os Correios, beleza? Bom, e aí para fechar a minha participação aqui, né, nós vamos ver 3 quadrinhos que comparam a literalidade da Constituição com o Supremo Tribunal Federal, né? Então a gente vê primeiro o aspecto subjetivo. Quem que está abrangido pela imunidade? Entes políticos, ninguém tem dúvida. Autarquias e fundações públicas, ninguém tem dúvida. Já a empresa pública e sociedade de economia mista, só o Supremo Tribunal Federal que reconhece, desde que tenha a chamada natureza autárquica. Beleza? Vamos a mais um quadrinho aqui. Quais são os tributos abrangidos? Pela literalidade da Constituição, só os impostos sobre patrimônio, renda ou serviços. Já na visão do Supremo Tribunal Federal, qualquer imposto. Legal? E o último quadro que nós temos aqui se refere ao pagamento de contraprestação pelo usuário, né? Preço público ou tarifa. Pela Constituição Federal, é relevante o pagamento, né, de preço público ou tarifa para fins da imunidade. Já na visão do Supremo Tribunal Federal, o pagamento de preço público ou tarifa, né, não é relevante, ok? Porque o caso que o Supremo apreciou foi exatamente o caso da empresa de Correios e Telégrafos. Você teve uma palhinha já do professor Gustavo Musi, né? Quebrou a surpresa, não é isso? Verdade. Sou meio desastrado, vou deixando isso daqui. O professor Gustavo Musi já está aqui do meu lado, uma honra ter ele aqui comigo. Vocês já ouviram o professor Evandro, tiveram agora aqui comigo o assunto imunidade recíproca, que é um assunto super frequente, né, Gustavo, em provas, né, direito tributário. Verdade. E agora o professor Gustavo vai tratar com vocês alguns aspectos, né, de administração financeira e orçamentária aplicáveis aí à administração pública
Vou passar o bastão aqui para o Gustavo. Boa aula, Gustavo. Muito obrigado, professor Nilman. Muito bem. Muito bem, pessoal. Então, para finalizarmos, nós vamos então aí tratar agora sobre aspectos orçamentários, tá certo? Estamos aí aprendendo, cada vez aí nos aperfeiçoando, né? Obrigado. Aí nos nossos eventos aí para vocês, né? Pedimos perdão, claro, por alguma falha, mas estamos aí procurando fazer o melhor para vocês. Então nós vamos falar, o professor Evandro já tratou aí sobre a administração pública do ponto de vista do direito administrativo, o professor Nilman aqui tratou de aspectos tributários, e para finalizar eu vou falar um pouquinho sobre aspectos orçamentários de controle, tá? Isso daqui é para você ter uma excelente visão geral sobre a administração pública, porque todos esses assuntos podem ser cobrados na sua prova, né? Às vezes a prova não é tão estanque. Por exemplo, ao cobrar em direito administrativo, conceito de administração pública, pode cobrar também questões orçamentárias, pode cobrar, eventualmente, se na prova cair direito tributário, sobre imunidade recíproca, como foi exposta aqui pelo professor Nilman. Então é importante você ter essa visão aí, digamos assim, holística do assunto, tá certo? Muito bem. Então, continuando aí, nós vamos falar agora, continuando aqui, nós vamos falar agora sobre aspectos orçamentários, ó. E para falar em aspectos orçamentários, primeiro a gente tem que entender o conceito de orçamento público, né? Quem tem aula comigo sabe que essa é a primeira coisa que a gente explica quando começa o curso, justamente o que é o orçamento público. E uma definição simples, mas que vai atender perfeitamente o que nós precisamos, está lá na sua tela. Diz o seguinte: o orçamento público é a previsão da receita e a autorização das despesas feitas por lei para um determinado período de tempo. O orçamento público é o orçamento do governo, nós vamos ver, podemos colocar assim, né? E aí, no sentido conceitual, ele não se distingue de um orçamento de uma empresa privada ou mesmo uma pessoa física. Quando você fala em fazer um orçamento, significa você pegar todas as receitas que o ente vai arrecadar e comparar com as despesas, com os gastos dele. Por exemplo, grandes empresas sempre fazem isso. No final do ano, ela planeja o ano seguinte, vê ali o quanto ela tem de receita, o quanto ela vai poder gastar em cada área, o quanto o financeiro aprovou. No caso do governo, a mesma coisa. É óbvio que no caso do governo, está se tratando aí, entre aspas, né, de uma empresa gigantesca, mas a lógica é a mesma, tá? Então vai trazer a previsão da receita, o quanto o governo espera arrecadar, a autorização das despesas, onde esses recursos serão gastos, e no Brasil o orçamento público ele deve ser feito por lei. É a chamada lei orçamentária anual. Quem propõe a lei orçamentária é o executivo, mas quem aprova é o legislativo. E para um determinado período de tempo, que no Brasil é anual. No Brasil, todo ano deve ser aprovado o orçamento para o ano seguinte, ok? Então vamos ver como isso se aplica aqui à administração pública. Acompanhe comigo, tá lá. Importante ali também que eu coloquei, ó. Cada ente da federação possui seu próprio orçamento anual, tá? Então, eu tenho um orçamento federal, eu tenho 27 orçamentos estaduais, um para cada estado, incluindo o Distrito Federal, e tenho 5.500 e não sei quantos orçamentos municipais, um para cada município no Brasil, a cada ano, tá? E cada ente da federação só pode ter um, chamado princípio da unidade. Continuando. Divisão da administração pública, vocês já viram, né? Administração pública direta e indireta, tá aí. Aqui, para simplificar, não coloquei dos consórcios públicos, que o professor Evandro falou, aquela divisão clássica do Decreto-Lei 200. E aí, como é que vai funcionar em relação ao orçamento? Acompanhem comigo, ó. Esses aí que eu coloquei em vermelho, as entidades da administração direta, as autarquias e fundações públicas, ou seja, as entidades de direito público, como o Evandro colocou, né? Só lembrando aí que fundações públicas podem também ser de direito privado, mas, como regra geral, fundações públicas são de direito público. Então, as entidades de direito público, as entidades de administração direta, autarquias e fundações públicas, elas são custeadas com recursos do orçamento público. Então, elas vão aparecer lá no orçamento, as despesas dela. Como é que a despesa aparece no orçamento? A despesa ela tem um número gigantesco. Cada despesa tem um número grande que a identifica. E cada pedacinho daquele número tem uma função. E aí, num determinado trecho do número da despesa, você tem lá o código da entidade que vai poder gastar aquele valor. É a chamada classificação institucional, que a gente estuda nas aulas de AFO, tá? Então, por exemplo, pensando na Receita Federal. A Receita Federal, na verdade, está dentro do Ministério da Fazenda, né? E lá tem, a Receita Federal ela é uma unidade orçamentária, ela tem o seu código lá no orçamento. Então, a Receita Federal vai gastar não sei quantos milhões com pagamento pessoal. Então vai ter um código lá
que vai identificar que é pagamento pessoal, e um outro código no mesmo número lá na frente, dizendo que quem vai gastar aquilo é a Receita Federal, tá? Receita Federal está dentro da administração direta, um órgão da administração direta. Então essas entidades de direito público são custeadas com recursos do orçamento público. Professor, e as sociedades de economia mista e as empresas públicas, que são entidades de direito privado? Ó. Aí eu coloquei lá. Elas somente constam do orçamento se forem dependentes. O que é uma empresa estatal dependente? A Lei de Responsabilidade Fiscal define pra gente. A LRF, a Lei Complementar 101 de 2000, ela dispõe que a entidade, a empresa estatal, que é aquela que o governo controla, né, que ele tem mais de 50% do capital com direito a voto, que receber recursos para pagamento pessoal ou para despesas de capital em geral, ela será considerada uma empresa estatal dependente. Qual que é a lógica? As empresas públicas, sociedades de economia mista, como vocês já viram hoje, elas normalmente têm finalidades lucrativas, né? Via de regra, certo? E aí elas vão concorrer com o particular. E normalmente elas se mantêm com os recursos que elas próprias arrecadam. Exemplo, Banco do Brasil, uma sociedade de economia mista. Ele se mantém com os recursos que ele próprio arrecada? Sim, como todo banco, vai muito bem, obrigado, não é isso? A Petrobras também, ela se mantém com os recursos que ela própria arrecada, ela não precisa de recursos do Tesouro Nacional todo ano. Pensar no caso da Caixa Econômica Federal, mesma coisa. Então essas são empresas estatais independentes. E aí elas não aparecem no orçamento. Por quê? Porque não precisam de recursos públicos. Agora, há algumas entidades que mesmo estando constituídas sob a forma de empresas públicas, por exemplo, sociedade de economia mista é mais difícil, mais comum que empresa pública. Elas precisam de recursos públicos para fechar as suas contas. Um exemplo que eu sempre cito é o caso da Infraero. A Infraero que administra os aeroportos, né? Porque administrar aeroportos é a função da União e a União criou uma empresa pública para fazer isso. A Infraero até tem as suas fontes de recursos. Por exemplo, aquela taxa de embarque que você paga quando você vai pegar um voo, aquele dinheiro vai para a Infraero. Só que esses recursos eles são insuficientes para atender as despesas da Infraero. Então, ela precisa receber recurso do Tesouro Nacional. Então, a Infraero é dependente, ela vai aparecer no orçamento, ok? Muito bem. E aí, continuando, outro aspecto importante envolvendo a administração pública é em qual divisão do orçamento a entidade vai aparecer. A entidade estatal vai aparecer. E aí nós temos que lembrar a tríplice divisão da LOA. Segundo o artigo 165 da Constituição Federal, a lei orçamentária anual, que é o orçamento que o governo tem que aprovar todo ano, ela vai se dividir em 3 partes, que nós poderíamos chamar de anexos, né? Mas a Constituição chama de orçamentos, mas são 3 partes da mesma lei. Quais são elas? Está lá, ó. O orçamento fiscal, orçamento de investimento das empresas estatais e o orçamento da Seguridade Social. Por que tem 3 partes? Porque cada uma delas vai cuidar de vai trazer um tipo diferente de despesas e as receitas para o seu atendimento. O orçamento fiscal, ele é residual, tá lá, ó. O que quer dizer isso? Quer dizer que a despesa ela vai aparecer no orçamento fiscal se ela não aparecer nos outros 2. Vou dar um exemplo. Isso vai ficar claro depois que a gente vê os outros 2, né? Mas vou dar um exemplo aí. Despesas com educação. Seja pagamento de professores, seja reforma de escolas, não importa. Despesa relacionada à educação. Nós vamos ver que não se enquadram nem no orçamento de investimento das empresas estatais, nem no orçamento da Seguridade Social. Então vai entrar no orçamento fiscal. Despesas com segurança pública, mesma coisa, entra no orçamento fiscal. Então, professor, para eu saber as despesas que constam do orçamento fiscal, eu tenho que saber o que consta dos outros 2, não é isso? Sim, porque se não tiver nos outros 2, vai estar no orçamento fiscal. Muito bem. Então, o que vai estar no orçamento de investimento das empresas estatais? Está lá. É aquele recurso que a União, o Estado ou o município, está despendendo com investimento em empresas em que o poder público, direto ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Para entender isso, é só entender, ó, orçamento de investimento das empresas estatais. O que é uma empresa estatal? É uma empresa da qual o governo ele tem o controle. O governo ele tem mais de 50% das ações com direito a voto. Essa é uma empresa estatal. Mesmo que tenha alguma participação privada, mas o governo tem que ter o controle. Então, se é uma empresa estatal e o governo está fazendo um investimento, ele está colocando dinheiro para que essa entidade, né, venha ter ali uma despesa de capital, vai ser considerado, via de regra, nesse orçamento aqui, orçamento de investimento das empresas estatais, tá? Mas veja bem, tem que ser um investimento. Naquele caso que eu citei da Infraero, a Infraero é uma empresa estatal? É.
Agora, quando o governo repassa dinheiro para a Infraero pagar suas contas, porque ela não consegue se manter com os recursos que ela arrecada, a Infraero está fazendo investimento com isso? Não. A Infraero está pagando suas contas, não é isso? Ninguém diz, olha, esse mês eu investi bastante, eu investi R$1.000 pagando minha conta de água, de luz, de telefone. Isso não é investimento, isso é gasto, certo? Então, se é um mero gasto numa empresa estatal, não vai entrar no orçamento de investimento das estatais, tá? Vai entrar ou no orçamento fiscal ou no orçamento da Seguridade Social, dependendo da área de atuação daquela estatal. Então tem que ser um investimento, o dinheiro que o governo está colocando para aquela empresa gastar em despesas de capital. E por fim, o que vai estar no orçamento da Seguridade Social? Aquelas despesas das entidades e órgãos que atuam na saúde, previdência e assistência social. Por quê? Porque a Seguridade Social no Brasil, de acordo com o artigo 194 da Constituição, abrange essas 3 áreas: saúde, previdência e assistência social. Então, se é um gasto que está em uma dessas 3, ele vai estar no orçamento da Seguridade Social. Exemplo, gastos com Bolsa Família, gastos com esse auxílio emergencial aí, né, que o governo despendeu, gastos com construção de hospitais, gastos com pagamento de profissionais da área da saúde, gasto com aposentadorias, tudo isso entra aqui no orçamento da Seguridade Social, tá certo? E as empresas estatais vão entrar onde? Depende do tipo de atividade que ela exerce. Pega o INSS, Instituto Nacional da Seguridade Social, uma autarquia, portanto depende de recursos do governo federal, tá? É uma autarquia federal. O INSS entra onde? Entra no orçamento da Seguridade Social. Pelo menos, né, o pagamento aí das aposentadorias que o INSS faz, ok? Então vai depender de onde ela atua. Eu falei da Receita Federal, né? A Receita Federal também consta do orçamento. Ela vai aparecer onde aí? As despesas com a Receita Federal vai aparecer no orçamento fiscal, no orçamento de investimento ou no orçamento da Seguridade Social? No orçamento fiscal, porque não se enquadra nem no orçamento de investimento, nem no orçamento da Seguridade Social, ok? E aí, para finalizar aqui, falar um pouquinho com você sobre o controle, tá lá na sua tela? Controle externo. Coloquei todas as entidades da administração pública, tanto direta como indireta, submete-se ao controle externo pelos tribunais de contas, resguardando-se a autonomia característica das entidades da administração indireta. Então, já houve muita discussão sobre isso, né? Se o Tribunal de Contas poderia ou não fazer um controle sobre sociedades de economia mista ou empresas públicas, por exemplo. Hoje há consenso que pode, tá? Então, o controle externo ele vai ser feito tanto sobre as entidades de administração diretas como sobre as entidades de administração indireta. Só que, como o professor Evandro bem explicou, a administração indireta ela possui uma autonomia, então o controle que é feito sobre ela é um controle finalístico somente. Verificar se essa entidade está cumprindo ou não os desígnios para o qual ela foi criada, para verificar se não há um desvio de finalidade, tá? Mas existe sim um controle. O STF, por exemplo, já julgou válido tomada de contas do Tribunal de Contas da União em relação ao Banco do Brasil. Só como eu disse, será um controle menos intenso do que das entidades da administração direta, autarquias ou fundações públicas, ok? E o controle interno, professor? O controle interno, sim, todas têm que ter mesmo, né? E submete-se também ao controle interno da supervisão ministerial de cada poder. Então, por exemplo, a Controladoria Geral da União, a CGU, ela pode, sim, fazer fiscalizações, auditorias em empresas públicas e sociedades de economia mista, tá? Então é importante guardar isso daí. O controle externo ele vai se aplicar tanto tanto sobre a administração direta como sobre a administração indireta. Muito bem. Então, com isso, nós estamos finalizando aqui a nossa aula. O professor Evandro aqui vai dar as suas últimas considerações. Esperamos que vocês tenham gostado desse formato, em que nós trouxemos aqui o mesmo assunto para ser explorado aí sob os diversos pontos de vista e os diversos aspectos. Não é verdade, professor? É isso aí. Se você gostou, deixa o like, deixa seus... Desculpe. Deixa seus comentários. Que beleza, hein, professor? Deixa seus comentários, porque é assim que a gente vai saber que você quer esse tipo de conteúdo, tá certo? É assim, tendo essa audiência, que a gente vai fazer mais esse tipo de conteúdo. Então, deixa aí a sua opinião, deixe nos comentários os assuntos que você quer ver nos próximos eventos, tá certo? Nós estamos aqui para atender às suas necessidades, mas a gente precisa saber quais são elas. Você viu que hoje aqui nós fizemos esse mega evento aqui com 3 professores
para trazer para você essas diversas visões, esses diversos pontos. Claro, não dá para tratar algo com tanta profundidade quanto a gente trata no nosso curso regular, como a gente trata lá através do Zoom. Inclusive, deixo aqui o recado para você que ainda não sabe. Dia 15 de setembro iremos começar aí as nossas aulas através do Zoom. Então, vale a pena você ir lá e conferir. Acesse o site do Qualis. Nós temos ali algumas soluções para ajudar você a realizar o seu sonho, para ajudar você a chegar lá. Meu amigo, a vida é assim, ninguém vai chegar e te dar nada de bandeja, não ser dor de cabeça. Então, o cargo público, você vai ter que correr atrás, você vai ter que conquistar. Ele não é recebido, ele é conquistado. Então, corre atrás todos os dias que você puder. Se você hoje deixar de estudar 3 horas, não adianta amanhã estudar 6. Porque se amanhã você puder estudar 6 e estudar as 3 de hoje, são 9. E é isso que é o concurso público. Eu costumo dizer para os meus alunos, é possível você comer um elefante? Depende. Comer um elefante um único, professor, eu não gosto, eu sou defensor dos animais. Vamos ficar no aspecto lúdico aqui, né, meu amigo? Veja, é possível você comer um elefante em um dia? Não. Em um dia não é. Agora, você comer um elefante em uma vida? Acho possível, acho bem possível. E o concurso público, ele funciona dessa maneira. Não adianta você querer estudar o edital todo em um único dia. Você vai ter que fracionar os seus dias de estudo. E nós estamos aqui para te dar esse apoio. Conte sempre comigo, conte sempre com o professor Gustavo Musi, conte sempre com o professor Eduardo Musi. Todo mundo faz isso. É tudo Musi. É tudo Musi. Professor Eduardo Nilman. Então, meu amigo, use essas ferramentas que estão à sua disposição. Tá aí. Não adianta depois amanhã chorar e falar que não tive oportunidade, não tive isso, aquilo. Meu amigo, isso é desculpa. Assume a responsabilidade dos seus erros, assume a responsabilidade do que vai acontecer daqui pra frente, muda a tua vida, muda a vida das pessoas que você tanto ama. Chega de blá blá blá, um bom dia de estudo a você. Isso aí, pessoal, estamos aqui para auxiliar você a chegar lá. Conte sempre com o Qualis Concurso e os nossos produtos à nossa disposição. Saudações concurseiras, um grande abraço e até a próxima. Larga a internet, vai estudar!